Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Sejam muito bem-vindos. O evangelista Lucas, lá no capítulo 2 do Evangelho, ele fala que Jesus compareceu ao templo, juntamente com os pais, quando bebê, para atender às tradições judaicas de apresentar as oferendas que eram próprias às crianças. Quando nasciam, os pais levavam e, dependendo das condições financeiras, apresentavam as oferendas. Portanto, a gente começa a entender que Jesus, como judeu que foi, nasceu, viveu e morreu como judeu, ele sabia muito bem de todas as tradições judaicas e da importância do templo para todo o povo. O templo de Jerusalém, esse templo, que é o segundo templo, que foi construído pelo rei Herodes o Grande, era o lugar onde as coisas aconteciam. Lá existia, na entrada, no átrio do templo, no pátio do templo, existiam as piscinas que eram próprias para os banhos de purificação. E depois, dentro do templo, existiam as divisões que eram para os gentios, as pessoas que não eram judeus, não eram batizados, para as mulheres, para os homens, para os sacerdotes. Então, toda uma gama de situações, de divisões existiam dentro do templo. E esse templo foi ornamentado com as coisas mais preciosas que existiam naquela época: tapetes, adornos, e as paredes eram de ouro ou de mármore. Então, Jesus sabia que ali no templo todos se dirigiam para aquele local, e lá eles comercializavam, eles tinham as reuniões sociais, tudo o que acontecia em Jerusalém acontecia dentro deste templo. O templo foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. E nesta destruição deste templo, estava ali o senador Públio Lentulus, que teve os olhos queimados nessa destruição, e o Flamínios, que era um outro senador que estava próximo a ele, junto a ele, que teve o coração retirado do corpo ainda vivo. Hoje, a cidade de Jerusalém, o templo foi totalmente destruído. Esses adornos, como a menorá, que é aquele castiçal de 7 pontas, e outros adornos mais, outros objetos de arte que existiam, todos eles foram encaminhados para Roma, e os romanos, quando adentraram a cidade, juntamente com esse senador Públio Lentulus, já cego, eles levavam todas essas preciosidades. Foi alguma coisa assim de muito violento. E hoje existe tão somente o muro de arrimo do templo, uma parte do muro de arrimo do templo, que é chamado Muro das Lamentações, que a gente vê em muitas reportagens. O Papa já visitou o Muro das Lamentações, as maiores autoridades, quando vão a Jerusalém, Roberto Carlos, ano passado, atrasado. Então, as autoridades, ou pessoas famosas, ou qualquer um que for a Jerusalém, tem a oportunidade, com muito ritual, com muito respeito, porque é o lugar mais sagrado do judaísmo, é o Muro das Lamentações. Em Jerusalém estão os símbolos mais preciosos e mais sagrados das 3 religiões monoteístas, que é, pela ordem cronológica, exatamente o Muro das Lamentações, que é do povo judeu, a Igreja do Santo Sepulcro, que é o local mais sagrado do cristianismo, onde supõe-se que Jesus tenha sido sepultado. E o terceiro lugar mais sagrado do islamismo também está em Jerusalém, a mesquita da Cúpula Dourada, porque atribui-se que foi de Jerusalém que o profeta Maomé fez a grande viagem astral dele. Então, essa cidade e esse local era realmente algo de muito precioso para todos os judeus. E todas as coisas aconteciam lá. Portanto, Jesus sabia
que eles comercializavam ali, levavam as pombas, porque se tivesse criança para ser apresentada e não tivesse a pomba, eles levavam os carneiros, as ovelhas, outras coisas mais, e discutiam as questões da região, do Império Romano, tudo acontecia ali. Quando ele diz que não era para fazer do templo um covil de ladrões, quer dizer, uma casa de comércio, ele provavelmente estava falando aquilo para a posteridade, porque até então ele tinha pleno conhecimento de tudo que acontecia ali. E por que ele falava para a posteridade? É porque vamos observar, logo na Idade Média, que é considerada a idade das trevas da humanidade, onde as igrejas constituídas, quando o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano, a venda de indulgências e a venda de objetos, de relíquias dos santos. Isso foi algo tão escandaloso que aconteceu naquele período, que a Igreja Católica proibiu a venda tanto de indulgências quanto de objetos sagrados. Isso chama-se, essa venda, essa comercialização desses objetos, chama-se simonia. E chama-se simonia exatamente porque, num determinado momento em que o apóstolo Pedro chegou à cidade de Samaria, lá existia um mago que se chamava Simão. E esse Simão, ele, quando percebeu a beleza da mediunidade do apóstolo Pedro, ele quis comprar esta mediunidade, ele quis comprar os talentos, os dons que eram do apóstolo Pedro. E nós podemos conferir isso na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Então, quando ele oferece para comprar, e o apóstolo Pedro refuta essa ideia, esse nome de venda das coisas santas, em homenagem, vamos assim dizer, a esse Simão, ficou se chamando simonia. E em face a essa simonia, a essa venda dessas coisas santas, as pessoas expoentes da Idade Média refutaram e lutaram para que esses fatos deixassem de acontecer. Foi o que ocorreu com João Hus, que era um padre, reitor da Universidade de Praga, uma das universidades mais famosas do mundo até hoje. E esse João Hus, em futuro, ele vem reencarnado como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, quando ele percebe aquela venda dessas coisas santas que a gente está falando, tais como um pedaço da cruz de Jesus, o leite de Nossa Senhora, um espinho da coroa de Jesus, ou do manto de Nossa Senhora, ou mesmo indulgências, ele começa a combater todos esses desmandos. E quando ele começa a combater, ele é preso, queimado vivo, e as cinzas são espargidas, são esparramadas ali pela região do rio Danúbio, para que não ficasse pedra sobre pedra. Mas esqueceram que existe o processo da reencarnação, e ele reencarna como Allan Kardec, esse João Hus. Podem procurar na internet, que vão encontrar uma vida belíssima, que é a vida dele. Existe um livro que chama Os Luminares Tchecos, que vai contar a vida desse João Hus. Na sequência, isso foi 1370, por aí assim, que ele estava aqui na Terra. Na sequência, a gente vai ter o trabalho realizado por Martinho Lutero, que também vem nessa mesma tônica de eliminar esses procedimentos de simonias, quer dizer, venda de coisas santas. E hoje nós sabemos que algumas seitas pentecostais, neopentecostais, ainda não no aspecto da simonia, mas tem a teologia da prosperidade. E aí, então, as pessoas realmente fazem algum tipo de doação nesse processo de teologia da prosperidade. A Igreja Católica, sabemos que existem alguns rituais próprios da Igreja Católica que as pessoas têm um compromisso financeiro com relação a elas, mas nada que se remeta a esses fatos que a gente está contando, que ocorreram, que a Igreja Católica realmente
proibiu todos eles. Quando chega Allan Kardec, em 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele já vem com uma visão bastante moderna, bastante diferente, e as pessoas, os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles davam uma contribuição, porque a doutrina espírita, exatamente porque surgiu na França, um país muito intelectualizado, um país de altíssimo nível. Então, ele compõe a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas exatamente no ponto mais nobre de Paris, que é exatamente de frente ao Museu do Louvre, no Palais Royal, ali na Galeria Orleans, onde foi instalado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esses sócios, e dentre esses estava o nosso imperador, Dom Pedro II, era sócio da Sociedade Parisiense. Esses sócios eram tão somente para atender às necessidades imediatas daquele local, daquele trabalho. Nada para angariar dinheiro para algum outro tipo de necessidade. E hoje nós temos os centros espíritas e todos eles realizando um trabalho no aspecto físico, no aspecto material, com muita modéstia. Tanto que o Chico, há muitos anos atrás, ele dizia que as religiões tradicionais elas precisavam de continuar por um determinado período, porque as casas espíritas não acomodariam as pessoas com o conforto que existem em outras casas de outras seitas religiosas. Mas isso não nos impede, mesmo com singeleza, com simplicidade, não nos impede que tenhamos o cuidado em face à casa espírita. Então, não é sinônimo de humildade, por exemplo, ter uma casa espírita que a gente observa que está faltando esse cuidado, esse carinho, uma coisa assim, partindo mais para o relaxo mesmo. Se não existe absolutamente nada de condições materiais, não se pode fazer absolutamente nada. Mas, se puder dar o conforto, o mínimo de conforto para as pessoas que participam dos trabalhos, faz parte do processo exatamente da dignidade das pessoas. Quando a gente visita, por exemplo, a cidade de Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu, e onde todo o movimento espírita é voltado praticamente para a memória dele, nós observamos o carinho, a beleza do centro espírita, onde ele trabalhou por muito tempo, que é o Luiz Gonzaga, e mesmo a própria casa do Chico, chama-se Casa do Chico. É um lugar simples, mas muito bonito, muito organizado, de muito bom gosto, que os amigos dele edificaram aquele local, onde era realmente a casa em que ele morou nos últimos momentos da vida dele, lá em Pedro Leopoldo. Então, nós temos essas informações para concluirmos que a doutrina espírita é a doutrina da singeleza e a doutrina da simplicidade. Porém, muitas pessoas não têm assim, uma precisão, uma ideia muito precisa do que seria realmente doutrina espírita. E doutrina espírita, nós vamos observar que ela é toda baseada em livros, em literatura. Primeiramente, foram os 5 livros de Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno. E depois vem obras póstumas, que contam alguns fatos relacionados a ele também, o codificador da doutrina. Ao mesmo tempo em que ele escreveu esses 5 livros, ele também editou a Revista Espírita. E essa Revista Espírita, durante todo o período em que ele foi encarnado, essa revista estava sempre circulando na sociedade, em todos os locais da Europa, especialmente em Paris. Quem quiser conhecer a Revista Espírita hoje, é só acessar a internet. Ela está toda a Revista Espírita na internet. Então, é só colocar a Revista Espírita, vai aparecer o ano, o mês, e aí podem se deleitar, que realmente vale a pena a gente conhecer um pouco dessa revista. E, além desses livros que a gente está falando em revistas, nós temos os 466 livros trazidos por Francisco Cândido Xavier. Quando a gente vê um potencial desse, uma beleza dessa, relacionada a livros, nós vamos concluir que há necessidade de se conhecer a doutrina espírita, e se conhece a doutrina espírita através da leitura.
a importância da leitura, do conhecimento, do estudo da doutrina espírita. E por que é importante que estudemos a doutrina espírita? Por que é importante que conheçamos a doutrina espírita? Allan Kardec mesmo já dizia que a doutrina espírita, primeiro, não é fácil, não é uma doutrina fácil, porque ela trabalha com ciência, ela trabalha com filosofia. E filosofia é algo que cada filósofo vai ter sua opinião, seu ponto de vista. Podem pegar 10 filósofos e cada um deles vai ter uma opinião sobre determinada coisa. E ciência. Muitas das situações relacionadas à doutrina espírita, nós não temos como aferir, quer dizer, não temos como conferir aquilo. Nós pegamos, por exemplo, uma mensagem psicografada. Só vamos ter certeza que aquela mensagem é daquele espírito pelo conteúdo da mensagem. Então, a mensagem, se ela traz com precisão detalhes, dados que são específicos daquela família, daquele ser que está comunicando, nós vamos ter a convicção, a certeza que aquela mensagem realmente é daquele espírito. Então, há necessidade da observação, da análise para chegarmos a essa conclusão. Quando nós temos, então, essa conclusão, já estudamos muito, já preparamos muito, por isso é que Allan Kardec diz que doutrina espírita não se aprende, primeiro não é fácil, depois não se aprende do dia para a noite. Há necessidade de uma constância relacionada ao estudo da doutrina espírita. E o que a gente vai aprender quando a gente começa a estudar a doutrina espírita? Muitos devem estar perguntando, mas o que eu vou aprender com relação à doutrina espírita? Primeiramente, a doutrina espírita está restabelecendo o Evangelho na sua singeleza e na sua simplicidade. O que quer dizer isso? O Evangelho, nos 3 primeiros séculos do cristianismo primitivo, que a gente chama, havia as comunicações, os espíritos falavam. A igreja de Antioquia, que é uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, tinha voz direta, quer dizer, os espíritos falavam e todas as pessoas ouviam. A manifestação mediúnica, embora esse nome não existisse ainda, era bastante ostensiva. Então, a doutrina espírita está restabelecendo esses princípios do Evangelho de Jesus, através do procedimento da mediunidade. E o que mais que falou esse Evangelho de Jesus? Ele não falou da misericórdia, da paternidade de Deus? Então, a doutrina espírita está nos lembrando que somos filhos de Deus, herdeiros da criação. Quando nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus, a nossa vida fica mais leve. Os nossos problemas diminuem, embora às vezes eles estejam do mesmo tamanho. Mas nós começamos a entender, a perceber, a termos uma outra ótica em face aos nossos conflitos e às nossas dificuldades. E quando a gente adentra no processo ou no dogma da reencarnação, e dogma, lembrando que existe o dogma filosófico, que é o dogma inteligente, aquele que chegou à conclusão pela lógica, definição de Leon Denis, num livro que se chama Agonia das Religiões. Quando a gente, então, tem essa convicção em face à reencarnação, e a reencarnação é princípio de justiça de Deus, porque se não houvesse a reencarnação, as desigualdades sociais, as desigualdades familiares, de saúde, de inteligência, de todo tipo de desigualdade, seria alguma coisa que nós não haveríamos de entender isso, como é que tem tantas desigualdades no mundo, e, no entanto, quando a gente parte para o princípio da reencarnação, nós vamos entender que essas desigualdades, as dificuldades, não são próprias pela própria lei de ação e reação, pelo nosso próprio karma. E vamos ver muitas e muitas exemplificações, olha os livros de novo, através dos livros do Espírito Emmanuel, do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, enfim, da Zilda Gama, enfim, toda a literatura espírita, nós vamos, em um determinado momento, nós vamos nos deparar com os procedimentos reencarnatórios. E esses procedimentos reencarnatórios, eles estão exatamente para corrigir equívocos que cometemos em outras roupagens, em outros momentos da nossa vida.
E o que são esses equívocos? É a ignorância. Porque quando nós não sabemos as coisas, nós agimos às vezes por impulso, às vezes somos maledicentes, porque não imaginamos a consequência daquele ato. Daquela conversa mal conversada, nós não atinamos a gravidade de uma conversa mal elaborada. Às vezes tiramos a boa vontade, o estímulo de alguém quando falamos alguma coisa mal conversada. Dentro da casa espírita, por exemplo, todos são voluntários e o trabalho de cada um, por menor ou maior que seja, é importantíssimo, porque cada um está dando o melhor de si. E nós lembramos de uma história de dar o melhor de si, quando eles estavam construindo o Centro Espírita Sheila, lá em Pedro Leopoldo. E casa espírita, normalmente, ela está no vermelho. Normalmente, tem que fazer mais um almocinho, mais uma feijoada, mais uma festinha, para poder a coisa chegar no lugar. E eles precisavam de um encanador num determinado momento. E falaram para o Chico que tinha uma pessoa que era um bom encanador e que ele poderia fazer esse trabalho um preço mais acessível. E o Chico foi lá, é encanador. E ele foi lá. Quando ele chega, ele começa a conversar com o senhor e falando para ele se ele podia ir lá porque estava precisando de um encanador para fazer o serviço. Mas acontece que o homem estava com uma enfermidade gravíssima na perna e ele não podia andar, ele não podia fazer absolutamente nada. E ele começou a dialogar com o Chico, mas pensando, mas como é que eu vou fazer, né? Porque eu não dou conta de andar. Será que ele está pensando, como é que ele está pensando que eu vou fazer? Nesse meio de prazo, como o Chico sabia do que as pessoas pensavam, o Chico diz a ele, você não precisa de fazer, não, você só ir lá e orienta que a gente faz. A hora que ele falou isso, ele falou assim, não, amanhã eu vou. Olha, o estímulo, estimulou esse senhor que estava com a perna prestes a ser amputada. Amanhã eu vou. No outro dia, esse senhor chegou lá, só que não era muito bem problema de encanamento, não era para fazer o centro inteiro. Estava tudo por fazer. E tinha uma bilha de água, uma garrafa com água lá, água fluidificada por Dr. Bezerra de Menezes. E ele começou a sentar nos tijolos, fazendo alicerce, assenta daqui, sozinho, pulando com a perna só, e toma água e faz, e toma água e faz. E, no final das contas, ele construiu o centro, sarou da perna, e o centro ficou pronto muito antes da data prevista em que ele ficaria. Então, muitas vezes, a gente está dentro da casa espírita, ou às vezes na nossa família mesmo, e nós tiramos o estímulo de alguém. É aquela pessoa que fala assim, vou fazer um concurso. Fala, que é isso? Não faz não, você não vai passar, você não dá conta. Não é muito melhor falar assim, vai mesmo. Se você precisar, eu te ajudo. Às vezes a gente não sabe nada. Mas só de dar aquela força, a pessoa entusiasma e vai para frente mesmo. Então, estímulo é alguma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça. E não é aquele estímulo de farisaico, não, de hipocrisia, não. É do fundo do coração mesmo, desejando que a pessoa faça o melhor, que seja realmente muito feliz. Então, quando a gente tem todos esses quesitos, nós começamos a mudar a nossa maneira de agir e de pensar. Nós já contamos em alguns lugares, vamos repetir aqui, que quando nós viemos aqui para a Vila Brasília, na década de 70, o centro era bem menor, e era cercado de arame, e tinha, as dificuldades hoje existem, naquela época eram triplicadas as nossas dificuldades de toda a ordem. Inexperiência, pouca idade, pouco dinheiro, pouco tudo. Pouco, só tinha boa vontade. A única coisa que sobrava era boa vontade, mas o mais não tinha mais nada do que isso. E precisava de uma pessoa para morar aqui, era muito aberto. E nós conseguimos uma senhora que se chamava Dona Rosa. Aqui passaram muitas pessoas, muitos também passaram lá na mansão. E não é por assim, pouco caso não, mas a gente não lembra do nome de todos. Mas da Dona Rosa, todo mundo, os primeiros, todos nós nos lembramos da Dona Rosa. Porque quando ela foi contratada, algumas pessoas nos disseram, você ficou louca, essa mulher tece um fuxico, conversa demais da conta, vai virar uma briga só aqui dentro desse centro, porque ela vai levar de um para o outro, vai ser um inferno isso aqui. Mas nós não tínhamos outra opção mesmo,
e resolvemos apostar na Dona Rosa. Vai ficar a Dona Rosa. E a Dona Rosa chegava, arrumava as coisinhas dela, sentava lá no fundo do centro. Um dia, 2 dias, limpava o centro, ele era vermelho, os mais antigos devem se lembrar, ele cerava o centro, limpava essas cadeiras, esfregava, e tirava telha de aranha, e limpava, e limpava. E essa Dona Rosa deve ter ficado aqui no centro mais ou menos uns 3 anos. E quando a Dona Rosa foi embora, porque o marido mudou, e ela teve que acompanhar o marido, todos nós lamentamos, porque foi a maior transformação que a gente pôde perceber, nós acompanhamos de perto, foi a transformação da Dona Rosa. Ela assimilou todas as informações que foram passadas para ela. Fato que faz a gente lembrar aquela história também trazida pela literatura espírita, de um expositor do Evangelho, porque, coitado do expositor, ele tem que assim, andar na linha mesmo, porque se ele está falando, ele já tem que estar assimilando tudo aquilo. E, muitas vezes, por algum deslize, por alguma invigilância, ou pela própria lei da ação e reação, às vezes ele não tem essa perspicácia ainda de atender todos os... uma evolução espiritual mesmo, para atender todas as orientações do Evangelho. E o expositor falando, 1 ano, 2 anos, e o cidadão sentado, quietinho lá no canto dele. Desencarnaram os 2. O que era o expositor, ele foi para um lugar assim médio, meio marrom, meio cinza, foi para um lugar mais ou menos do plano espiritual. Mas ele teve permissão de adentrar um lugar superior. Normalmente isso não acontece. Certamente foi por uma questão didática mesmo, para que ele aprendesse alguma coisa. E quando ele chega lá, nesse lugar, ele se depara com aquele que estava sentado no canto, quietinho lá. Fala, mas como que você chegou aqui? Eu, que falei a vida inteira, não cheguei, como é que você chegou? Ele falou assim, eu também não sei, mas tudo que você falou para fazer, eu fiz. E aqui eu estou. Então, é a tal história, né? De repente, se a gente só escutar, mas não praticar, ou só falar e não praticar, não vai resolver absolutamente nada. Então, a doutrina espírita está aí exatamente para mudar a nossa maneira de pensar. Porque quando a gente muda a maneira de pensar, a dificuldade diminui e a felicidade aumenta. A doutrina espírita vem para aumentar a nossa paz, a nossa harmonia interior, a nossa felicidade, porque quando a gente está com alguma dificuldade, é fácil a gente entender isso. Alguém chegou e nos contou uma tragédia, uma coisa gravíssima que aconteceu. E se a gente pensar assim, nossa, mas daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, essa coisa já está arrefecida, já está acalmada. Uma briga de casal. Um chega, conta, o outro chega, conta, e a gente não entra, né? Porque não é bobo nem nada, né? Fica de fora na história, mas a gente começa a pensar assim, daqui 1 ano, ou 2 ou 6 meses, eles vão se entender. De alguma maneira, eles vão se entender. De alguma forma, essa situação vai ter uma solução para ela. A mesma coisa acontece numa enfermidade. A enfermidade, se houver um tratamento, vai ser tratado. Se não houver um tratamento, é o que o doutor Delub receita sempre, é o conformol, a gente vai conformar com a situação. Então, situações que nós podemos resolvê-las, vamos fazer todo o empenho para resolver. Situações que não dependem de nós, que não temos condições de resolvê-las, vamos aceitá-las com serenidade, dando condições de administrar a nossa vida. Essa é a informação trazida pelo evangelista Lucas. Dá conta da tua administração, dá conta da tua vida. E dá conta da nossa vida é se debruçar em face ao Evangelho e colocar em prática os ensinamentos trazidos pelo Evangelho que a doutrina espírita restabelece através da pena de Kardec e do lápis de Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe. Acesse o nosso site www.mensageirosdaluz.com.br.